Olá para você, está começando o Edu Pergunta deste sábado, 23 de julho de 2022. E o destaque de hoje é a Copa do Brasil, a Copa dos Milhões. Quem são os favoritos destes confrontos? Vamos ver a análise dos nossos comentaristas. Adriano Oliveira fala do Furacão contra o Flamengo, que se enfrentam na próxima quarta-feira no Maracanã, às 21h30. Oi, Edu, tô aqui para falar sobre Flamengo e Atlético Paranaense, um dos confrontos da Copa do Brasil. Para falar sobre essas duas equipes que cresceram nessa reta final de Copa do Brasil e que modificaram um pouquinho, principalmente o Flamengo. Desde a chegada do Dorival Júnior, o Flamengo tem feito boas partidas e tem crescido tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Se a gente pegar o confronto anterior contra o Atlético Mineiro, o Flamengo, no primeiro jogo em Minas Gerais, parecia que saía completamente derrotado. Até que teve a fala do Gabigol, que ainda disse que, como tinha feito aquele gol, que tudo iria mudar no Maracanã, e de fato mudou. Mudou não só o treinador, como a postura do Flamengo e o jeito do Flamengo jogar. E nessa modificação do Flamengo no seu jeito de jogar, é que fez com que o time crescesse muito de produção e que fosse considerado aí um dos melhores times, quem sabe, para a conquista da Copa do Brasil. Então, o Flamengo chega muito forte para esse confronto contra o Atlético Paranaense. E pega um time também forte, que ganha essa força exatamente na chegada de Luiz Felipe Scolari, o Atlético Paranaense. É um time jovem, um time com bons jogadores, com muita qualidade. É um time que tem uma marcação forte, uma saída muito rápida de bola, característica principalmente dos times do Filipão, nem tanto dos times dos anos 90, mas do que foi a passagem do Filipão pelo Palmeiras, campeão brasileiro recentemente. Então o Atlético Paranaense tem isso, tem a saída muito rápida pelos lados do campo e o ressurgimento de alguns jogadores que estavam mal, né, em termos de carreira, como é o caso do Pablo, centroavante, que era jogador do São Paulo e que se encontrou novamente no Atlético Paranaense. O grande ponto desse confronto, acho que acaba sendo a chegada de reforços para essa fase, para esse segundo semestre das competições, como a chegada do Arthur Vidal e do Cebolinha para a equipe do Flamengo, e o Fernandinho, um jogador que é ídolo do Atlético Paranaense, que teve uma bela carreira na Europa e chega para ser uma referência técnica desse time do Filipão. É um confronto muito equilibrado, o Flamengo é favorito, obviamente, mas não dá para você descartar de forma alguma o Atlético Paranaense, que é uma equipe que tem a sua qualidade e tem um treinador que é acostumado a vencer essa competição. Daqui a pouco eu volto falando de outro jogo, viu, Edu? O Adriano volta para falar do outro jogo entre Atlético Goianiense e Corinthians, também na quarta-feira, às 21h30, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Tem favorito, Adriano? Eu prometi e voltei para a gente falar agora de Atlético Goianiense e Corinthians, mais um confronto de quartas de final da Copa do Brasil. E nesse confronto, a gente tem um Corinthians muito forte, um time que está disputando a ponta de cima do Campeonato Brasileiro, e uma outra equipe que disputa a ponta de baixo do Campeonato Brasileiro. Só que a gente não está falando de Campeonato Brasileiro, e sim Copa do Brasil. E quando mudam as competições, e a gente fala de um torneio que é mata-mata, tudo pode acontecer independentemente de quem está em cima ou quem está embaixo na tabela. O Atlético Goianiense conseguiu uma bela classificação ao derrotar o Goiás, que é o seu arquirrival, goleando inclusive o Goiás na última partida, e chega assim com um olho na Copa do Brasil e o outro olho no Campeonato Brasileiro. O olho no Campeonato Brasileiro é para tentar fugir da zona do rebaixamento. E na Copa do Brasil, com a tentativa de sonhar um pouco mais alto, mas pega um adversário fortíssimo, que é esse Corinthians, que tem um time com jogadores veteranos, mas que o treinador acaba mesclando muito bem com os mais jovens, e aí eu destaco tanto o Adson quanto o Duqueiroz, que é um volante, no caso do Queiroz, é um volante de abertura de meio campo, que tem muita velocidade, muito vigor físico e tem boa qualidade de saída de bola. O que acontece nesse confronto, Edu? O que eu acho é o seguinte: o Corinthians, além de já ter um bom time de futebol, agregou ainda mais qualidade numa peça em que não tinha até então, que é o centroavante com velocidade. Improvisava por ali o Roger Guedes naquela função, tinha o Jô até o fim
da ruptura de contrato, mas não conseguiu, o Júnior Amorim também foi contratado, mas não conseguia encontrar esse jogador de área e que tivesse mobilidade, que fizesse o time jogar. Com a chegada do Yuri Alberto, o Corinthians tem esse jogador, e a tendência é que, com o passar do tempo, esse jogador consiga fazer com que o futebol do Corinthians cresça e faça com que o time renda ainda mais. Eu acho que é isso que pega, principalmente nesse confronto contra o Atlético Goianiense, de um time que vai provavelmente jogar mais na marcação, tentando se defender, e quem sabe numa bola parada conseguir chegar ao resultado para eliminar o Corinthians. E o Corinthians vai ter a responsabilidade, por ser mais forte, o favorito do confronto, de propor esse jogo. Então é aquele jogo que a gente espera que tem sempre uma pegadinha, principalmente para o Corinthians, né? Ou seja, a pegadinha é o time que vai ter que jogar, buscar o resultado. Por um outro lado, vai ter uma equipe muito bem montada pelo Jorginho, só esperando o bote para que num lance possa, quem sabe, eliminar o todo-poderoso Timão. Era isso, Edu, sobre os confrontos da Copa do Brasil. Um abraço. Agora é a vez de André de Poldi, do confronto entre o São Paulo e o América Mineiro, na próxima quinta-feira, às 20 horas, no Morumbi. E aí, André, para você tem favorito? Fala, meus amigos da Webzone, aí do Edu Pergunta, é um prazer estar participando aqui com vocês para falar sobre esse confronto aí São Paulo e América Mineiro. Acho que a torcida do São Paulo respirou um pouco aliviada, né, depois de encarar nada mais nada menos que o Palmeiras na última fase, né, então o sorteio dessa vez deixou os torcedores mais aliviados. O único problema é a questão do time do São Paulo, que está bem desfalcado, né, com muitos jogadores aí com problemas de contusão e tudo mais, então isso pesa contra o São Paulo. O América também não vem num momento muito bom no Campeonato Brasileiro, mas vem empolgado aí pela forma como eliminou o Botafogo aí na fase anterior, né? Então eu aponto o São Paulo como favorito, mas sem muita convicção também, porque o futebol sempre nos preserva, nos deixa algumas surpresas, né? Mas então é isso. Obrigado, pessoal. Abraço. E o último confronto é entre Fortaleza e Fluminense, que ainda não tem um local definido pela CBF quando detalhou a tabela durante a semana. O presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, recebeu uma proposta para mandar a partida para Brasília no Mané Garrincha, mas recusou. Era o valor de aproximadamente R$800 mil. Na minha avaliação, o Fortaleza tem que fazer o dever de casa, algo que ele não fez no confronto quando participou pela primeira vez da Taça Libertadores da América no jogo contra o Estudiantes, onde empatou em casa e não conseguiu reverter. Mas o Fluminense vem de uma boa campanha, principalmente no Campeonato Brasileiro, e na minha avaliação, o Fernando Diniz tem implantado um jogo melhor, um jogo mais ofensivo, com grandes oportunidades, tem mais a posse de bola e faz com que o time da defesa, ataque e meio campo consiga ter compactação. Na minha avaliação, o Fluminense deve avançar. Os confrontos também já estão pré-definidos. Então vamos ter aí o vencedor de Atlético Goianiense e Corinthians pega Fortaleza ou Fluminense, do outro lado da chave, São Paulo e América Mineiro enfrenta o vencedor de Flamengo ou Atlético Paranaense. Na semana passada a gente fez uma análise da metade do campeonato da Fórmula 1, tanto dos construtores quanto de pilotos. E hoje o Ernesto volta para falar das perspectivas do GP da França que acontece neste final de semana. Ernesto, tem favorito? Ou podemos ter uma certa surpresa possível da Mercedes? Tudo bem, Edu. Esse fim de semana a gente vai ter o Grande Prêmio da França no circuito de Paul Ricard. A expectativa é que a gente tenha um dos grandes prêmios de maior temperatura ambiente da história da Fórmula 1, devido a essa onda de calor que a gente tem na Europa. Então os grandes prêmios da França e da Hungria se espera uma temperatura muito alta e pouquíssima chance de chuva. Então isso, pelas características da pista e a questão do calor, há quem diga que a Mercedes pode andar um pouco mais perto da Ferrari e da Red Bull, mas os favoritos do começo do fim de semana vai ser com certeza a Red Bull e a Ferrari. Acredito que a Ferrari, se utilizar esse spec de motor que usou na Áustria, tende a aproveitar o fator das retas longas de Paul Ricard e pode sair favorito. As notícias, o Gunther Steiner da Haas andou falando que espera conseguir um pódio até o fim da temporada. Eu acho um pouco difícil. O Verstappen
elogiando mais uma vez o Pérez, agora que o Pérez já saiu um pouco mais da briga, então agora é o momento de se elogiar. Na Mercedes, o Hamilton não deve fazer o TL1, deve ser o Nick De Vries, devido a um novo regulamento que tem agora, que todas as equipes têm que fazer pelo menos 4 treinos com os pilotos novatos. Isso é bem interessante para a gente ver alguns pilotos que estão fora da Fórmula 1, ainda mais agora depois que está terminando a temporada da Fórmula E, eles podem fazer esses treinos para tentar ali, quem sabe, mostrar trabalho para correr na próxima temporada. Lembrando que o grid para a próxima temporada já está quase fechado, acho que ali a gente vai ficar na expectativa de ver se o Vettel aposenta ou não, se o Laffite fica na Williams ou não. Acho que são essas 2 vagas que pode ter alguma coisa, do Ricardo também, mas o Ricardo parece que por questão de contrato a escolha dele, eu acho muito difícil ele abrir mão de correr na Fórmula 1. Então eu acho que para o Grande Prêmio da França é isso, assim, não tem muita expectativa diferente disso. Para a Hungria, até pela característica da pista, uma pista tão travada, a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser os desempenhos dos carros nos treinos livres. Mas a tendência, como eu tenho falado, falei semana passada, falei aqui tenho falado no circuito X-Play, é que a tendência é a Red Bull e a Ferrari brigarem até o fim e talvez a Mercedes tentar surpreender numa ou outra corrida esporádica até o fim da temporada. Agradecendo a Ernesto Brock, que comentou sobre a Fórmula 1, Adriano Oliveira e André Dipoldi na Copa do Brasil dentro do Edu Pergunta. No próximo sábado a gente faz uma entrevista com o Fael Júnior. Curta, compartilhe e sempre que possível comente sobre os programas da Webzone e também do Edu Pergunta. A todos um excelente sábado e até a próxima.